Olá, crianças, bom dia, tudo bem? Olha só, hoje é sexta-feira, né? Estamos no último dia da semana onde nós vamos para a escola, mas infelizmente a gente novamente voltamos a estar dentro de casa, né? Dependendo com que essa doença ela diminua para que a gente possa ter uma vida normal novamente. Então, olha só, meus amores. Tia Gisele está aqui fazendo mais um vídeo para vocês em relação a pretérito perfeito do indicativo, tá bom? Então, a tia Gisele vai tentar explicar para vocês antes de vocês realizarem a atividade. E depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem vir comigo no privado que a tia Gisele tenta ajudar. Tudo bem? Da melhor forma. Então, olha só, gente. Primeiramente, eu vou tentar explicar para vocês o que é o pretérito perfeito do indicativo. Então, olha só. Para indicar ação ocorrida no passado, usa-se o tempo pretérito. Por exemplo, em 1954, com 19 anos, mudou-se para São Paulo. Então, o verbo ali mudou, ele quer dizer que ele é do pretérito. Ele é o quê? Do passado. Então, o pretérito, ele quer dizer a mesma coisa que passado. Eu procurei algumas coisas na internet para me tentar passar um pouco mais para vocês sobre o que é isso. Então, o pretérito perfeito, ele é um tempo verbal no modo indicativo. Um verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo indica que a ação verbal acontece num determinado momento do passado, tendo seu início e o seu fim no passado. Então, o pretérito perfeito, ele encontra-se no passado. Então, olha aqui algumas frases com verbos no pretérito perfeito do indicativo, tá? Que é o que nós estamos trabalhando. Olha só, na terça-feira eu visitei meus avós paternos. Visitei, ele visitou, o que quer dizer? Se ele, olha só, na terça-feira eu visitei, então já passou, ele foi visitar os avós, tá? Os alunos aprenderam essa matéria na semana passada, então aprenderam, eles já aprenderam, tá bom? Passado. O primeiro dentinho da minha filha nasceu ontem. Então, ontem é passado. Então, ele nasceu ontem, tá bom? Então, olha só. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, antes de vocês realizarem atividades da página 20, 21 e 22, eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho para vocês, que não tem no livro, mas que vocês consigam entender um pouco mais, assimilar um pouco mais. Então, olha só, vocês já sabem que nós temos 3 conjugações, né? A primeira, que é terminada em ar, a segunda, e a terceira, ir. Então, olha só, quando a primeira conjugação, quando ela é terminada em a, o eu, ele é o radical mais e. Então, por exemplo, se a palavra é criar, terminou em ar. Tá vendo aqui? A criar. O eu, ele vai ficar criei, que é o radical cri, e eu vou só botar o ei, porque é no passado. Lembre-se disso. Então, eu criei uma tirinha. Ou eu criei um cachorro. Deu para entender? Então, o tu é radical mais aster, ele, radical mais ou, nós mais amos ou amos, vós, astes, eles, aram, ou seja, eles criaram. Tá vendo aqui a terminal? Aram. Então, é o radical mais aram. O que é o radical? É o verbo em si. O verbo que a gente está trabalhando não é o criar. Então, é o cri mais o restante do que vai faltar, que é de acordo com a conjunção aqui que eu te dei. Se ela for a conjunção a primeira conjugação ar, segunda e terceira i. Deu para entender mais ou menos aí, gente? Deu para entender? Eu espero que sim. Então, olha só. Agora, vocês vão fazer a atividade da página 20
21, 22. E eu vou dizer aqui rapidinho para vocês o que nós trabalhamos nessa unidade até hoje, tá? Nós trabalhamos as tirinhas, como eu já expliquei para vocês, apresenta uma sequência de imagem que conta uma história, tempo e cenário da narrativa. Pode ser percebido pelas imagens e pelas falas. Os diálogos dos personagens aparecem em geral, em balões cujos diferentes formatos ajudam a revelar sentimento dos personagens e entonação das falas dele. Lembra que nós trabalhamos sobre os balões? Pois é. Uma situação de comunicação pode ser mais ou menos formal. Em situações formais, a linguagem adequada é a formal. Em situações informais, a informal. Em geral, a linguagem presente nas tirinhas é informal, tá bom? Ou seja, só relembrando aqui vocês, quando a gente usa a fala formal, é aquela que a gente usa com pessoas que é presidente, rei, rainha, né? Então é isso que a gente faz. Biografia. O que é uma biografia? É um gênero textual em que são apresentadas informações importantes sobre a vida de uma pessoa. Gente, tudo isso está no livro de vocês na página 23, tá bom? Pretérito é o tempo usado para indicar ação ocorrida no passado. Por exemplo, eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Então aí tem a conjunção do verbo que você pode falar quando for do cantar, tá bom? Regra de acentuação das proparoxítonas. Nós trabalhamos isso também, fizemos até revisão. Então, todas as palavras são acentuadas, como, por exemplo, tentáculos, lâmpadas e páginas. E a ortografia que nós trabalhamos foi a letra L, que ela pode ser representada com sons diferentes, como se percebe na palavra legal. No início ela tem um som e no final ela tem um outro som. No início ela tem um som de L, mas no final ela tem um som de U. Tá legal? Então, olha só, gente. Vocês vão parar o meu vídeo aqui, vocês vão dar um pause, vão fazer o dever. Qualquer dúvida, vocês vão falar comigo. E agora a tia Gisele vai continuar a explicar uma segunda unidade, que é o que eu tenho que dar para vocês hoje também, tá bom? Então, olha só. Além disso tudo aí que a gente trabalhou, nós vamos entrar agora num assunto muito bacana, que é a realidade dos textos jornalísticos. Quem gosta de jornal? Eu já estou até pensando na nossa quarta avaliação, que eu acho que vai ser um escândalo de bacana e vocês vão amar. Vocês vão amar. Olha só, vocês estão vendo aí na folha 24, na página 24? Coloquem a data de hoje, por favor. O que vocês estão vendo aí? Uma folha de dicionário. Muito bem, uma folha de dicionário. Então, olha só, troca de ideia. Esta é a reprodução de uma página de dicionário. Leia os verbetes assinalados e depois discuta com os colegas e o professor as questões. Então, olha lá. Eles marcaram a palavra preconceber, preconcebido, preconceito e preconceituoso. Então, o que quer dizer preconceber? Conceber antecipadamente. Preconcebido, concebido de antemão. Sua reação foi espontânea e não preconcebida. Preconceito, ideia é que tá pequenininha a letra, não estou enxergando direito. Cadê? Preconceito, ideia preconcebida, intolerância ou invasão suspeita, má vontade gratuita contra pessoas, povos, crenças e etc. E a outra palavra é preconceituoso, que tem preconceito, tá? Então aí, a primeira questão aí, o que ele está dizendo? Você já conhecia o significado dessas palavras? Vocês têm que me dizer sim ou não, tá bom? Já leu, ouviu ou presenciou situação de alguém que tenha sofrido preconceito? Com certeza, né, gente? Infelizmente, a nossa sociedade ela é muito preconceituosa, mas enfim. Quem são as pessoas que geralmente sofrem preconceito? Quem é que, na opinião de vocês, sofre preconceito?
O preconceito, gente, ele não precisa ser só por cor, né? Não precisa ser só por religião. Tem várias situações que podem influenciar ao preconceito, né? Em sua opinião, por que há tanto preconceito? Como a gente deve combater? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar essas 4 perguntinhas no caderno de português de vocês e vão mandar a foto para mim com tudo resolvido, tá certo? Vai ser como dever também de sala de aula. Então, vamos lá. Vamos virar aqui o livro. E aí, vocês irão fazer... Eu vou voltar aqui porque eu não tenho mais nada para mostrar no texto, porque agora é só exercício. Então, olha só. Reportagem, desculpa, gente. Contra preconceito, garoto de 11 anos ensina respeito a toda a diversidade. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler essa reportagem aqui para poder vocês concluírem a atividade da página 26 e 27. Mas antes de tudo, eu esqueci de colocar aí a foto no meu data show, mas eu vou explicar para vocês. Abram lá na página 28, por gentileza. Eu quero explicar para vocês o que é a reportagem. Olha só, a reportagem nada mais é do que um texto jornalístico que expõe informações sobre o assunto político, econômico e social de interesse da sociedade de forma geral. Então, gente, o que é uma reportagem? Uma reportagem é uma informação, é um texto com informações sobre economia, sobre política, sobre sociais, assuntos sociais, né? Por exemplo, aqui, todos os dias a gente escuta uma reportagem sobre o Covid-19, né? Todos os dias. Então, é comum a presença de depoimentos, ou seja, de transcrições de comentários sobre o assunto. Então, nessa reportagem aqui que vocês vão ler na página 25, contra preconceito, garoto de 11 anos ensina respeito a toda a diversidade. Vocês vão realizar, olha só, preste atenção. Vocês vão ler essa reportagem e vão responder como é uma interpretação de texto, tá? Vocês vão responder a página 26, 27 e a página 28. Alguma dúvida até aqui, gente? Eu espero que não. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem que eu estarei aqui para tirar todas as dúvidas possíveis, tá bom? Gente, um ótimo final de semana para vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a família de vocês. Muito obrigada pela compreensão que vocês têm em relação aos problemas que acontecem, né? Em relação à internet, em relação à conexão, que é muito difícil. Então, assim, são coisas que acontecem que a gente não está preparada, mas que, enfim, acontecem, né? Então, muito obrigada pela participação de todos. Espero que o final de semana de vocês seja perfeito, assim como eu quero que o meu seja. Tudo bem? Um beijo da tia Gi. Fiquem com Deus. Qualquer coisa é só vir no meu privado. Beijo, meus amores!